Muito bem, amigos. A lição número 10 fala sobre o cenário do grande conflito. Estamos estudando essa parte porque estamos falando do amor e da justiça de Deus. Estamos vendo por que o mal existe no mundo. E se esse mal existe no mundo, qual é a influência que ele tem nos seres humanos, na vida das nações? E temos então que estudar para entendermos que o amor de Deus, ele tem assim atuado para nos ajudar. Mas existe uma coisa chamada regras de engajamento, que precisamos entender por que Deus não acaba com o mal de uma só vez. Porque senão haveria uma falsa identificação do amor de Deus entre todos os seres humanos e os seres do universo. Então Deus deu um tempo de validade para que o mal pudesse atuar. Esse tempo está acabando e em breve acabará de uma vez. Mas até lá, todas as pessoas terão assim completa confiança no amor de Deus. Por isso, no cenário do grande conflito, sempre haverá a luta do bem contra o mal. Jesus Cristo, em seu ministério, ele encontrou o mal em vários aspectos. Ele teve que lutar contra o mal e teve que mostrar às pessoas como se luta com o mal. O menino endemoniado, quando Cristo desceu do monte da transfiguração, os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, ou o demônio que estava naquele menino, e Jesus expulsou. Depois os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Porque Jesus disse, porque esse tipo de demônio só se expulsa com jejum e oração. É um tipo de demônio mais forte. Talvez, como dizem alguns demônios, alguns anjos caíram do céu. Entre eles, algum querubim veio também, que são uma classe de anjos mais fortes. Pode ser que o demônio que estava naquele menino fosse um querubim caído. E era preciso uma força maior para expulsar aquele demônio. Isso se chama regras de engajamento. Jesus, ele respeita as regras de engajamento para que um mal maior não aconteça àqueles que estão ao redor. A adoração aos deuses ou às imagens, como o povo pagão sempre fez, significa adoração a demônio. Os demônios utilizam os deuses, as estátuas, os ídolos, para controlar, manipular o povo. E dessa forma as pessoas ficam escravas dos demônios. Por isso é muito importante explicar às pessoas o que significa as aparições, por exemplo, nos centros espíritas. Quando significa a possessão de um pai de santo que incorpora uma certa entidade. E que essa entidade se classifica como alguém assim morto e que a pessoa conheça. Por isso, os anjos de Deus, até mesmo os anjos, enfrentam oposição em muitas ocasiões dos anjos caídos nas batalhas por todos nós. E por isso Ellen White escreveu no livro A Verdade sobre os Anjos, página 53, anjos celestes batalham por nós, e cooperando com eles, nós poderemos ser vitoriosos sobre as forças do mal. Sozinho, de maneira alguma. Tem que ser com a ajuda dos anjos de Deus. Pergunta número 1. O que Daniel 10, de 1 a 14, nos revela sobre o grande conflito e por que o anjo do Senhor foi atrasado por 21 dias para vir dar uma mensagem ao profeta Daniel. Daniel 10, de 1 a 14 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E Daniel entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda, à margem do grande rio Hidekel. Levantei os meus olhos e olhei, eis um homem vestido de linho branco, e os seus lombos cingidos com ouro. O seu corpo era como berilo brilhante, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam, e a voz das suas palavras era como a voz de uma grande multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas tiveram grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu sozinho a contemplar essa grande visão, e não tive força em mim mesmo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. Então uma certa mão me tocou e disse: Daniel, levanta sobre os teus pés, porque eu fui enviado até você. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você se aplicou o teu coração para compreender e humilhar perante o teu Deus,
são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que Miguel, ele é um dos primeiros príncipes do céu, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, eu vim para fazer entender a você o que há de acontecer ao povo nos derradeiros dias, porque a visão que você teve é ainda para o futuro, para muitos dias. A pergunta é, o que aconteceu que atrasou o anjo de vir trazer uma mensagem para Daniel? Resposta, Daniel 10 revela que existe uma batalha entre os anjos de Deus e os demônios, e essa batalha influencia em muitos eventos nessa terra, e a nós também. O profeta Daniel precisava de explicação divina sobre a visão que ele havia tido. Ele esperou 21 dias para que o anjo Gabriel chegasse até ele. Deus poderia ter mandado, encurtar esse processo, mas respeitou os parâmetros celestiais, enquanto Gabriel lutava com os demônios, protegendo o rei Ciro e sua família da influência dos anjos maus. Ciro iria assinar um decreto que iria beneficiar o povo de Deus, e também ele queria ajudar também aqueles que estavam perto dele, mas os demônios não queriam que isso acontecesse. Por isso, conter os demônios foi uma tarefa do anjo Gabriel por 21 dias, até que Miguel, o próprio Jesus, foi ao encontro de Gabriel e o ajudou, e Gabriel saiu vitorioso, e o profeta foi atendido em sua prece, e a explicação da visão foi dada, e ele então ficou feliz por receber a explicação da visão. Isso mostra que os anjos de Deus, eles operam em nosso favor, mas os demônios querem lutar contra eles. Mas Deus opera para evitar os excessos da ação dos demônios. Isso se chama regras de engajamento. Deus opera pelo amor, não pela força. Por isso, existem parâmetros no grande conflito que os demônios têm que respeitar, e também os anjos bons também. Basta você olhar para a situação do endemoniado gadareno. Quando Jesus desceu na praia de Gadara, aquele homem que tinha uma legião de demônios dentro dele, correu até Jesus, os discípulos fugiram, e eles disseram para Jesus, que vieste fazer aqui, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar? Em outras palavras, o que você veio fazer no nosso território? Você sabe que aqui nós é que mandamos. E Jesus disse, qual é o teu nome? Ele disse, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus disse, então você vai sair agora do corpo desse homem. Regra de engajamento. Os demônios pediram para Jesus, não nos mande fora dessa região. Estão ali porcos que estão comendo. É uma manada. Permita-nos entrar nos porcos. E pela regra de engajamento, Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos. Jesus poderia fazer e os demônios desaparecessem, mas Cristo permitiu, para benefício daqueles que estavam ao redor. O prejuízo foi material, mas a bênção foi maior, porque depois Jesus voltou a Decápolis, e milhares foram salvos ali pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, para proteger as pessoas em redor, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Regras de engajamento. No livro de Batalha Espiritual, existe uma pergunta. Qual é o tamanho que o demônio tem para você? Muitas pessoas dizem, o demônio é muito grande para mim, ele é fortíssimo. Na verdade, se você não é crente em Jesus, essa é uma resposta. Mas se você é crente em Jesus, no Senhor Jesus, eis o que a Bíblia fala sobre o tamanho do diabo. E no livro de 1 João 4, verso 4, diz assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, o diabo. Ou seja, maior é aquele que está em nós, Jesus, do que aquele que está no mundo. Então, no grande conflito, temos que estar cientes de que quem controla todas as coisas é nosso Deus e pronto. Deus só deixa o inimigo atuar dentro de certos limites por certo tempo. Então, Deus só permite que os demônios atuem, seja dependendo daquilo que eles assim se propõem a fazer. E Deus limita. O tempo do diabo está terminando. A Bíblia diz, desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deus só não destrói o demônio e seus associados, porque ele respeita as regras de engajamento. E ele vai nos protegendo até que tudo seja consumado. Que Deus nos abençoe. Possamos estar debaixo dessa proteção maravilhosa. Miguel e seus anjos estão prontos a atuar em nossa defesa. Deus abençoe. Tenha uma boa noite.